Oi, gente, oi. Olha, eu já falei sobre muitos escândalos aqui na Alemanha. A Alemanha, de 20, 30 anos atrás, não é a mesma. Eu posso dizer para vocês que não é a melhor Alemanha de todos os tempos. Mesmo o nosso querido presidente Frank-Walter Steinmeier, sempre de novo, dizendo, né? E para as pessoas acreditarem. E assim, baixarem a cabeça e deixarem tudo acontecer o que os nossos líderes fizeram. Mas nós temos um escândalo atrás do outro. E dessa vez, um escândalo eleitoral. Isso vai muito bem, porque esse ano no Brasil também tem eleições e muitos têm medo de ser, que pode acontecer um engano, né? Através, né? E nós temos aqui, ano passado foram eleições, eu já comentei sobre as eleições, já falei de Berlim, e agora então o jornal de Berlim tem novas evidências de manipulação, gente. É manipulação na Alemanha até nas eleições. Escutam só. A primeira queixa criminal foi apresentada. A repetição das eleições em Berlim se torna mais provável a cada dia. O partido de esquerda poderia ser expulso do parlamento alemão como um grupo parlamentar. E agora há também uma queixa criminal sobre as eleições de 26 de setembro do ano passado. As eleições para os parlamentos distritais, para a Câmara dos Deputados e para o parlamento alemão foram caóticas em Berlim. Talvez vocês assistiram os nossos comentários a respeito. O que houve, o que eles não, tudo fizeram e o que na verdade não podiam ser feito. E agora, meu Deus, quanto tempo se passou, mas agora cada vez mais óbvio que provavelmente as eleições vão ter que ser repetidas. Na melhor Alemanha de todos os tempos. Parabéns ao nosso governo. E é muito mais caótico do que anteriormente conhecido. Apenas lentamente se desenvolve o verdadeiro quadro das condições que prevaleceram nesse dia de eleições. A alta massa da democracia. O Tribunal Constitucional Estadual está atualmente examinando os recursos apresentados contra a eleição e solicitou, entre outras coisas, a transcrição de todas as 2.257 mesas de votação. Entre eles está a nota do secretário adjunto do posto de votação 512, da Escola de Música de Friedrichshain. No início da votação, somente cédulas inválidas estavam disponíveis para os segundos votos da eleição da Câmara dos Deputados, pois se destinavam à área Charlottenburg-Wilmersdorf, uma região ali. O erro foi relatado ao gabinete eleitoral distrital pelo comitê eleitoral por volta das 8h15 da manhã. Cedo assim. Começou às 8h15, já foram avisados. Inicialmente, eles nos instruíram para continuar com a eleição usando os boletins de votos errados. Escutam só. Cerca de 2 horas depois, recebemos a informação de que as cédulas Charlottenburg-Wilmersdorf deveriam ser tratadas como inválidas. Até então, 82 pessoas haviam usado esses boletins de voto. Apenas 3 pessoas votaram posteriormente para repetir a segunda cédula para a eleição da Câmara dos Deputados. Por volta das 10h30, recebemos os boletins de votos corretos. Desses 82 pessoas que usaram os boletos errados, 3 voltaram para fazer de novo. A melhor Alemanha de todos os tempos. Que vergonha passar essas notícias para vocês. Que vergonha. O motivo para o ex-deputado e principal candidato dos Freien Wähler, Marcel Lute, apresentar acusações de fraude eleitoral no final de semana. Na minha opinião, ele disse que 80 pessoas foram deliberadamente privadas de seu direito de voto aqui. E mesmo isso provavelmente é apenas a ponta do iceberg. Porque houve
muita situação caótica ali. Lutty está entre aqueles que apelaram das eleições para o Tribunal Constitucional. Tinha-lhe sido recusado a liberação das transcrições das sessões eleitorais, embora elas sejam públicas. Vocês vão dizer, Caio, o trem, você não ouviu, você não vê? Não, eu vejo aqui dentro da Câmara assim e escuto também. Né? Então, para eles não passaram as transcrições das sessões eleitorais, embora eles eram públicas. Não passaram para esse. Né? Essa segunda-feira também marcou o fim do período em que a comissária eleitoral do Estado teve que responder 17 perguntas de acompanhamento do Tribunal Constitucional sobre sua declaração apresentada em março. Esse documento de 9 páginas, disponível para o jornal Berliner Zeitung, contém inconsistências que o tribunal quer esclarecer. Por exemplo, a formulação de que ninguém foi impedido de votar, tendo em vista as longas filas que se formaram diante de muitas mesas de votação, por exemplo, porque muito poucas cabines de votação foram montadas. Segundo Lutty, era óbvio que os eleitores tinham que esperar muito tempo, que isso equivalia a impedi-los de votar. Claro, né? Porque a gente vai, na verdade, votar e pensa que daqui a 10 minutos está resolvido. E depois há esta frase da administração eleitoral estadual: foi solicitado aos responsáveis pela eleição que dessem preferência às pessoas que têm dificuldades com tempos de espera mais longos. Para Lutty, ainda não está claro quem deveria ter sido as pessoas preferidas, porque ninguém tem nenhuma dificuldade com horas de espera evitáveis, certamente. Assim, foi supostamente deixado ao critério dos funcionários eleitorais deixar as pessoas votarem antes dos outros, ampliando assim ainda mais o tempo de espera para os outros, atrasando ainda mais seu voto e, concebivelmente, também impedindo-o. É exatamente por isso que o Corte Nacional Constitucional também quer saber em quais sessões eleitorais houve interrupções, por quanto tempo, porque faltaram os boletos de voto. Porque a declaração carece de informações a esse respeito. Somente quando essa informação estiver disponível, poderá avaliar quantas pessoas foram impedidas de votar e foram para casa resignadas. O que também parece estranho na declaração da administração eleitoral estatal é a formulação de que os cédulas eleitorais já haviam sido entregues nos locais das sessões eleitorais na semana anterior às eleições. Assim que o armazenamento no local não parecia ser suficientemente seguro, os cédulas foram entregues aos agentes de votação na véspera da eleição, como era costume nas eleições anteriores, o que representou um desafio devido à quantidade de peso do material a ser transportado. Em muitos casos, apenas um conjunto básico de cédulas foi entregue e o restante deveria ser entregue na manhã do dia da eleição. Como é bem sabido, a entrega muitas vezes não deu certo, entre outras coisas, por causa da Maratona de Berlim, que ocorreu ao mesmo tempo e de muitas estradas estarem fechadas por esse motivo. Que bagunça, gente. Que absurdo. 15% dos postos de votação ainda estavam abertos depois das 18h15. Quando chegou a previsão do resultado da eleição e em seguida as primeiras projeções. E, portanto, os cidadãos ainda aguardando na fila puderam ser influenciados em sua decisão. Eles também ainda estavam abertos. 4 sessões eleitorais foram abertas mesmo depois das 20 horas. De acordo com a administração eleitoral estadual, isso se deveu às grandes multidões. Que absurdo! Normalmente é das 8 às 18 da tarde. E às 8 da noite, onde já começaram a passar
a porcentagem dos partidos, etc., ainda estavam abertos. Que manipulação, né, gente? Em Berlim, o direito de voto por correspondência havia sido fortemente promovido por causa da pandemia. Mas aqui também muitas coisas deram errado. Como a administração eleitoral admite em sua declaração, muitos documentos eleitorais não foram entregues pela PINAG e pelo Deutsche Post. Infelizmente, as medidas tomadas não funcionaram em toda a sua extensão. Brincadeira, gente. De 100 cédulas emitidas, 92,5% foram efetivamente utilizados para votação, de acordo com a administração eleitoral. É bem possível que entre os 82.668 votos pedidos estejam os de eleitores que solicitaram cédulas de ausente, mas não os utilizaram. Mas os eleitores reclamavam repetidamente que não recebiam nenhum documento, mesmo que os tivessem solicitado. Então, quantas pessoas não poderiam fazer uso de seu direito democrático? Gente, que absurdo passar essas notícias para vocês. Que vergonha que eu preciso passar. A miséria do voto por correspondência pode até afetar a composição do parlamento alemão. Em Lichtenberg, Gesine Lötsch, do partido da esquerda, ela é uma das 3 candidatas diretas, teve uma vantagem de 8.773 votos. Ninguém sabe qual alta é a proporção de votos pedidos aqui. Se Lötsch não tivesse sido eleito, o partido da esquerda perderia seu status de grupo parlamentar no parlamento alemão e teria apenas 2 assentos. Na estimativa de Lüthi, o voto por correspondência era mais suscetível a abusos. Isso porque ninguém é capaz de comparar as assinaturas dos 875.544 eleitores dos Correios com os dados de identificação em tais procedimentos. No total, suspeita Lüthi, os erros de votação teriam afetado pelo menos 100.000 votos potenciais. Na estimativa de Lüthi, o voto por correspondência era o mais vulnerável a abusos. Isso porque ninguém é capaz de compará-los. Gente, essa é a melhor Alemanha de todos os tempos. Mas não passam para ninguém, nem falam para ninguém, né? Porque senão todo mundo quer vir para cá. Porque aqui a eleição é segura. Forte abraço, mão no coração. Até no próximo vídeo. Valeu.